Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Dalva e nós estamos lendo a Bíblia e nós estamos no livro de Josué. Hoje é 10 de abril de 2022. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 10 de Josué. O dia em que o sol parou. Gente, isso é demais, hein? Parar o sol é demais. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Orrão. Pior que tem umas letras, umas palavras que eu nem sei se eu falo certo, mas eu já falei com os meus seguidores, que eu não sei também 100% não. Orrão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Egion, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos. Olha, gente, os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Gente, olha que interessante. Vou ler de novo para a gente entender melhor, porque é muito profundo. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Olha só, Deus guerreando as nossas guerras, como sempre Ele faz, né? E essa aí foi visível. Muitas vezes Ele guerreia nossas guerras e a gente não vê, mas a vitória é nossa. E aqui não, jogou as pedras lá de cima. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a luz se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. Gente, isso é demais, hein?
Um homem fez o sol parar. Olha só que fé, né? Essa aí dá para repetir, vou entender direito, ó. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Essa é profunda, gente. O sol parou. Os 5 reis amorreus são mortos. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Ponto. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham. Persigam os inimigos. Ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá. E, depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, eles convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis, e eles obedeceram. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Olha, gente, nós temos que exercitar a fé. Olha o que a palavra de Deus nos diz. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna, colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. A conquista das cidades do sul. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó.
Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbina para Laquis, cercou-a e atacou-a. Não, e a atacou. Cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade, matou à espada todos que nela viviam, como tinha feito com Líbina. Nesse meio tempo, Orão, né, não sei como é que fala, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e exterminaram os que nela viviam, como tinha feito com Laquis. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Líbina e o seu rei, e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, e toda a região de Gozen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, tudo lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Capítulo 11 de Josué. A vitória sobre os reis do norte. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sihon e Aquisaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e na Forte-Dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do Sopé, do Hermon, na região de Mispá. Saíram todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Gente, lembrando que quando Deus fala essas coisas de ser forte e corajoso, Ele falou para Josué no passado, mas hoje Ele fala para nós. Josué morreu, mas a palavra de Deus continua viva eternamente. Então essa palavra é para nós. Deus nos manda a cada dia sermos fortes e corajosos, porque Ele luta por nós.
Olha como ele diz, ó. Saíram, saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué, como ele disse para nós hoje: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel em suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todos conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Tá vendo, gente? Muitas vezes acontece isso, igual nós já lemos nos vídeos passados, que Moisés pediu passagem para um rei numa terra aí, e o rei não deixou. É porque às vezes o próprio Deus endurece o coração das pessoas para que ele seja glorificado, como Faraó mesmo. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele fosse glorificado em Faraó. Porque ele matou, né, todos os egípcios que quiseram atravessar o rio, o mar lá. Mataram todos os egípcios e afundaram seus carros e cavaleiros. Às vezes uma pessoa não quis ceder para o Josué, porque está falando que o próprio Deus endureceu o coração dele. Ó. Porque Deus faz todas as coisas.
pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, Deus, às vezes, ele endurece o coração das pessoas para que ele seja glorificado, né? Para que as pessoas vejam que é ele que guerreia as nossas guerras. Prosseguindo no versículo 21, naquela ocasião Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron. Os Enaquins são os gigantes, tá, gente? Lembrando. Os Enaquins são aqueles gigantes. Naquela ocasião Josué exterminou, matou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debi e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Graças a Deus, né? Capítulo 12 de Josué. A lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, até Bet-Jesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcar, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés. São estes os reis de Josué, os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a serra central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapoa, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom,
o rei de Azor, o rei de Sihon-Meron, o rei de Exaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Agora eu vou parar por aqui. Já estamos com 25 minutos, deixa eu ler o 13 amanhã. Eu não sei se eu falei a data no início, acho que eu falei. Hoje é 10 de abril de 2022. E eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo, as pessoas que estão ouvindo o vídeo, porque quem só escrever, também eu agradeço. Mas quem ouvir, eu agradeço mais ainda. E ainda acho mais importante a pessoa ouvir. Mas escrevendo também já está bom. Quem quer ouvir também, glória a Deus. Porque o mais importante é nós conhecermos a palavra de Deus. Eu não estou preocupado no canal crescer, de crescer, ficar grande no YouTube. Eu não estou preocupado com isso. O meu interesse é que vocês ouçam a palavra de Deus e aprendam. Porque é muito importante. Eu já li a Bíblia toda, já conheço a palavra de Deus há muitos anos. E eu estou lendo e estou aprendendo mais. Deus vai me revelando a palavra. A palavra de Deus ela é revelada, não é estudada. Porque se fosse assim, os estudiosos conheciam a palavra de Deus. Mas não conhecem. Só quando a pessoa abre o coração para Deus, abre o coração para Jesus, para entender as profundezas de Deus. A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, que dedica a ler a Bíblia, a entender, que abre o coração, Deus se revela. É assim que é a palavra de Deus, não é estudada, não é você ler a Bíblia toda que você vai para o céu. Nós vamos para o céu porque nós queremos em Jesus Cristo. E Ele é o único caminho, é o caminho que nos leva a Deus. Então eu agradeço muito as pessoas que estão se inscrevendo, as pessoas que estão assistindo, ouvindo esses vídeos, ouvindo. Eu agradeço muito. Peço a Deus que te revele a palavra, te revele, né, as coisas de Deus. Em nome de Jesus. Quem quiser dar um like, quem quiser compartilhar. Às vezes você tem um parente que não sabe ler, que gostaria de conhecer a Bíblia. E eu sempre falo isso para compartilhar com eles. Para ouvir a Bíblia, ver se você tem algum parente doente, acamado, né, que não pode ir na igreja, não pode se ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então vale a pena. Vale a pena investir, vale a pena investir tempo, dedicar. E o principal é querer. O principal é abrir o coração, porque o resto Deus faz. Amém, meus queridos? Deus que abençoe vocês. Que a paz seja com todos, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.